Atos 26. Desde o início, eu acho que desde o início de janeiro do ano, eu tenho falado sobre a presença de Deus. Falamos sobre a presença de Deus em vários temas. Por último, eu falei sobre fugitivos da presença de Deus, mostrando uma série de mensagens sobre o livro de Jonas. Mas hoje eu quero começar um novo tema com vocês. Eu quero começar um tema intitulado A Experiência com Deus. Diga comigo, a experiência com Deus. E ao longo desse mês nós aprenderemos sobre o valor da experiência com Deus. O que é a experiência com Deus? O que a experiência com Deus pode te proporcionar? O quanto você deve desejar essa experiência com Deus. Atos capítulo 26. O texto diz assim: Então Agripa disse a Paulo: Você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez um sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus. E especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que, como fariseu, eu vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora, eu estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor, dia e noite. É por causa dessa esperança, ó rei, que eu estou sendo acusado pelos judeus. Porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que eu fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes, dos sacerdotes, eu lancei muitos santos na prisão. Quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra, a fim de castigá-los, e tentava-os, forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir às cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então eu ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? E respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora, levante-se, fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos
e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, Rei Agripa, não fui desobediente à visão. Então diz o seguinte: não há nada de novo embaixo do sol. O que nós estamos vivendo, Paulo viveu aqui. Fizeram uma narrativa, construíram uma narrativa, como que se colocando palavras na boca dele, e vieram a lacrar. Foi isso que aconteceu. E Paulo, debaixo de uma acusação mentirosa, ele é preso, ele foi preso. No capítulo 21 ele vai preso, e no capítulo 22 ele tenta discursar, porque houve um grande alvoroço. Essa prisão dele não foi uma prisão comum, por causa das narrativas, muita gente vendo que aquilo era mentira, e quando as pessoas veem que está havendo narrativa, as pessoas se levantam contra, e houve a Bíblia diz que Jerusalém ficou empavorosa, a coisa ficou feia lá. E o que acontece? Paulo tenta fazer um discurso, mas eles queriam matá-lo, por causa daquilo que ele estava sendo acusado. Porque hoje é assim, falam que você falou, falam que você fez, e aí imediatamente vem um monte de condenação, sem lhe dar o direito de defesa. A internet está cheia disso o tempo todo, o tempo todo. Pegam às vezes trecho de fala nossa, descontextualizado, e criam uma narrativa em cima daquilo. Gente, nós temos pessoas que foram espancadas até a morte, porque alguém colocou na internet que a tal pessoa estuprou, abusou, sediou algum familiar dela, e as pessoas partiram para cima da pessoa com paus, com pedras, mataram, e depois foi saber aquilo era mentira. Isso está nas mídias, o tempo todo esse tipo de coisa está acontecendo. Parece que é uma coisa nova, não, mas quando você vai para dentro da Bíblia, você vê que isso já acontecia. E Paulo, então, no capítulo 22, ele tenta discursar, fazendo a sua defesa perante o povo, mas a situação ficou tão complicada, tão complexa, que ele foi levado, então, pelo comandante do exército ali, se não me falha a memória, para a fortaleza de Antônia, acho que era fortaleza de Antônia mesmo, e ele, para preservar a vida dele, porque havia ali um complô para matá-lo, e logo depois, no capítulo 23, vem essa conspiração para matar Paulo. Então eles transferem Paulo para Cesareia, ele vai para Cesareia preso, e lá em Cesareia, o sacerdote Ananias, juntamente com outras pessoas, agredindo, falando coisas, mentiras, narrativas, uma agressão com narrativas. E Paulo, então, ele perde, porque ele perde aquele controle, porque somos humanos, ele é humano. E ele então diz para o sacerdote: Deus te ferirá, parede branqueada. Ele não sabia que ele era o sacerdote, e a coisa ficou agravada. Depois eles falavam: ele é o sacerdote, aí ele pede perdão, e a coisa se agravou. E no capítulo 24, ele está perante Félix. O sacerdote arruma um advogado chamado Tértulo. Os irmãos aí que amam o direito, que gostam do direito, eu penso que esse é um bom texto bíblico para vocês analisarem um julgamento naquela época. E esse advogado então vem com as acusações. Ele está perante Félix, que era governador da Judéia,
E eles não chegam a uma conclusão. Paulo se defende. E aí vem o capítulo de número 24 ainda, né? Félix era corrupto. Acho que nos versículos 26 do capítulo 24, ele foi criando uma situação na prisão de Paulo, na expectativa de que Paulo desse dinheiro, Paulo o subornasse. Ele queria ser subornado, mas Paulo não faz isso. O fato foi que Paulo ficou 2 anos ali, preso. E até que houve uma transferência de Félix para Festo. Muda o governador. Aí nós entramos no capítulo 25. Agora Paulo está sendo julgado, não mais como um judeu, mas ele, lá nos capítulos anteriores, ele diz: ei, espera aí, vocês estão me batendo, vocês estão me espancando, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu sou o cidadão romano, eu sou o cidadão romano. Sabe esse texto, irmãos, mostra que crente não é coitadinho, crente não é bobo, que você faz tudo o que quer contra ele. Não, Paulo reivindica os seus direitos na justiça. Ele diz: espera aí, eu sou o cidadão romano, ai de vocês que colocarem a mão em mim. E Roma dominava o mundo. Um dos soldados diz: ei, calma, eu por grande soma de dinheiro, eu alcancei esse título. E ele diz: eu sou por nascimento. Ponto. Aí o tratamento muda. Então eu quero colocar um parêntese aqui. Crente não é bobo. Amém? Ah, não, é crente, pode fazer o que você quiser com ele. E aí, pode fazer o que você quiser, crente, pisa, faz o que você quer. Paulo aqui mostra diferente. Quando eles abusam, Paulo então invoca o direito, a justiça sobre ele e diz: eu sou o cidadão romano, e pela lei ninguém pode me encostar. A coisa muda de figura, o tratamento muda de figura, e agora eles falam: essa causa aí não dá para ser julgada num lugar qualquer aí não, hein? Essa causa aí agora, nós precisamos do rei. E eles então levam a causa perante o governador, que agora é Festo, e chamam o rei Agripa, Herodes Agripa. Agripa era neto do rei Herodes, e ele era o rei da Judéia, e Festo era o governador. E agora começa esse julgamento, e Paulo está preso, e Paulo vai se defender, porque eles contratam um dos melhores advogados. Paulo não tinha ninguém, então ele começa a fazer a sua defesa, e na defesa dele, o texto que eu li, né, no capítulo 26, você tem permissão para fazer a sua defesa, disse o rei diante das acusações. E Paulo começa a fazer a sua defesa. E o que me chama a atenção nesse texto é que quando Paulo começa a fazer a sua defesa, ele está diante das maiores autoridades na Palestina, das maiores autoridades na região de Israel. Ele não está perante César, ele vai perante César, ele procura o caminho de ir a César. Ele de fato, ele até dificulta as coisas um pouco, ele apela para César, e eu te desafio a ler esses próximos capítulos na sua casa, desde o capítulo 21 até o último capítulo de Atos, para você entender todo esse contexto que é maravilhoso. E Paulo agora, ele na sua defesa, diante das maiores autoridades daquela época, o que me chama a atenção é que dentro da defesa, você está na condição de réu, você está sendo acusado. De acordo com a condenação, você poderia acabar o resto da sua vida na prisão, ou até mesmo ser condenado à morte. O que me chama a atenção é que a situação era muito opressora sobre Paulo. E sendo opressora, uma situação, imagina uma tensão nervosa, a pressão que estava, eu fico tentando imaginar todo aquele ambiente que estava acontecendo ali, e é um momento de você falar coisas sérias,
porque é a sua vida que está em jogo. E no meio dessas coisas sérias, Paulo diz: olha, eu estava indo para Damasco, para perseguir alguns desses chamados cristãos, ou a seita do caminho, como ela era conhecida no início. Não era como cristãos, era o povo do caminho. Você sabia disso? Lá no início, ninguém chamava nós de cristãos, mas o povo do caminho. E Paulo agora, na sua defesa, ele diz: eu estava indo para Damasco, rei. Estava eu e alguns outros homens que eu ajuntei para perseguir esses tais cristãos. Mas, rei, aconteceu algo por volta do meio-dia. Rei, o senhor não tem noção. Nós estávamos indo com muita ira, com muito ódio para matar. E de repente, rei, uma luz resplandece, mais resplandecente que o sol, rei. Quando eu vi aquela luz, todos nós caímos, eu caí por terra. E de dentro da luz saiu uma voz em aramaico que dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Sabe, irmãos, Paulo, no meio da sua defesa, o que ele coloca dentro da defesa? A sua experiência com Deus. Ele começa a contar: nós caímos, uma voz dizia: por que me persegue, Saulo? E eu dizia para aquela voz: eu não via, rei, eu só vi uma luz. Eu dizia: quem é você? E aquela voz disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Nós estamos falando de coisa séria. A minha pergunta é: até que ponto você leva a sério as suas experiências com Deus? Até que ponto você leva a sério? Paulo, ele coloca ali a sua experiência com Deus. Sabe, irmãos, nós não podemos viver o cristianismo de uma forma romântica, porque não há romantismo no cristianismo. E daqui para frente, porque na medida que o tempo avança, nós nos aproximamos da vinda de Cristo. E ao nos aproximarmos da vinda de Cristo, o diabo sabe que ele tem pouco tempo. Apocalipse 12:12 vai nos dizer isso. Ele, sabendo que pouco tempo lhe resta. Tem gente falando: nossa, eu estou com medo, Jesus está voltando. Ei, você não tem que ficar com medo da volta de Jesus. Quem tem que ficar com medo da volta de Jesus é o diabo. Para você será um momento glorioso, a sua libertação, sua vitória. Só tem medo da vinda de Cristo quem não conhece o fim da história. Porque quando você conhece o fim da história, quando você lê o Apocalipse, você sabe o que te espera. Mas na medida que nós vamos nos aproximando, as aflições que Jesus se referiu lá em João: no mundo tereis aflições. A tendência é que essas aflições aumentem. O cerco está fechando. Mas ao mesmo tempo que o cerco está fechando, nós devemos esperar no Senhor, confiar no Senhor, saber que Ele tem todo o controle sobre as nossas vidas. Nesse momento, não podemos ser românticos. Não podemos pregar um cristianismo focado no triunfalismo. Não, eu achei a palavra do Harold aqui domingo pela manhã, assim, fantástica. Fantástica. Quando ele falando de Jesus andar sobre as águas, de Pedro, né? Jesus e Pedro andar sobre as águas, e depois Pedro afunda. Então, ele faz uma colocação ali incrível, de que muitos serão curados, outros não serão. Como a Bíblia mesmo diz isso lá em Hebreus. Uns vão receber, outros não. Não porque você não mereça, ou porque você é pior do que o outro, não. Deus tem o controle, tem o poder, Deus sabe todas as coisas. E nós não podemos ficar comparando experiência com Deus com experiência com Deus. Cada um tem a sua. Mas o que me chama a atenção é que nós não podemos viver esse cristianismo de romantismo,
de triunfalismo, como está sendo pregado aí fora em muitas igrejas, um triunfalismo que você triunfa quando você dá. Então você encontra bênção de 10, bênção de 50, bênção de 100 reais, bênção de 1000. E a gente está no meio dessa encrenca, passando, vivendo essas coisas acontecendo, e o evangelho cada dia mais se corrompendo, por causa dessa forma como algumas pessoas têm pregado e ensinado. E com isso, nós estamos vendo um povo frágil, um povo débil. Haja vista que na história da igreja nunca teve tanta gente convertida como hoje na face da terra. Mas também nunca houve tanta gente afastada, desviada dos caminhos de Deus, que conhecem a palavra e se foram também. E eu fico me perguntando, por quê? Por quê? Porque há uma adesão ao evangelho, mas não há uma conversão ao evangelho. Adesão é quando você se torna sócio de um clube. Então você agora, você faz parte do clube. Mas a igreja, ela não trabalha com adesão. A igreja, ela trabalha com conversão. O evangelho é uma ferramenta de conversão. E a conversão, ela passa pela experiência pessoal com Deus. Eu não posso ser neto de Deus porque minha mãe era filha dele. Por mais que você, irmão, pai, mãe, sejam homens, mulheres de Deus, vocês precisam conduzir os filhos nos caminhos do Senhor, para que eles tenham as suas experiências pessoais com Cristo. E era justamente isso que Paulo estava invocando nesse momento. Uma experiência que ele teve com Deus. A conversão vem acompanhada de uma experiência com Deus. E nós estamos vivendo numa geração que não busca ter experiência com Deus. Na verdade, nós estamos vivendo um fenômeno de adesão, como eu disse. E a porta de entrada para o reino de Deus, que é a conversão, ela passa pela experiência com Deus. Então, se tem uma coisa que você precisa valorizar na sua vida cristã, é a experiência com Deus. É o que o mundo não entende. Quando eles olham para nós e eles nos criticam, fulano agora é crente, ele não vai tomar cerveja, porque a religião dele não permite. Fulano agora é crente, ele não vai ficar mexendo mais aqui com as mulheres, ele não gosta disso não, fulano. Você já passou por esse tipo de piadinha? Porque eles não entendem que nós tivemos uma experiência com Deus, e que nós tomamos ou não tomamos, nós deixamos de tomar a tal da cerveja, ou de mexer com mulheres, daí me refiro aos homens, e valorizar a nossa esposa, por causa não da religião que proíbe ou que permite, porque nós tivemos uma experiência com Deus. Às vezes você vê na igreja, pô, mas como é que pode? Pastor fulano é crente, e tá aí, bebe ainda, como é que é isso? Eu te explico. Não é questão da igreja proibir, da igreja permitir. Irmão, nós estamos falando de uma coisa muito mais profunda e mais forte. Não estamos falando de regra. A resposta que eu tenho para isso, sabe qual é? É porque ele ainda não teve uma experiência com Deus. Então, se ele está assim, vamos orar, para que mais cedo ou mais tarde, Deus o apanhe numa situação, e que isso que hoje é motivo de escândalo para você, lá na frente, na vida dele, se torne um testemunho. Eu me lembro que quando eu estava falando sobre Jonas aqui, e eu falava das ciladas que Deus faz, que Jonas, fugindo de Deus, entra num barco onde estava acontecendo uma almover de oração no meio dos marinheiros. E eu me lembro de uma situação que aconteceu comigo. Eu tinha um primo que eu gostava muito dele, ainda gosto.
E eu me dava muito bem com ele, porque ele era crente. Eu não era, mas eu falava, ele é crente, mas não é chato igual minha mãe. Nós dois fumamos, nós dois bebemos, nós dois saímos, aprontamos. Então, para mim, crente legal, ó, é esse aí. Só que um dia, eu passei por uma opressão muito grande. Estou falando de mim sem Jesus, ok? Sem Cristo, não havia conhecido Jesus ainda. E me veio uma dor na cabeça, insuportável. E eu falei, gente, essa dor aí, está parecendo, aí no Mineirês, aqueles trem de demônio que minha mãe fala. Esse trem está comigo. Eu não vou buscar minha mãe não, porque eu sabia que se eu fosse da minha mãe, eu ia tomar uma lição. Cria vergonha na cara, aceita Jesus, vai para a igreja. Eu vou no meu primo, porque ele é legal, ele é um crente, ó, joia, bebe comigo, fuma comigo, então é o cara. Eu cheguei para ele e falei, olha, eu queria que você fizesse uma coisa para mim. Ele falou, o que foi? Eu falei, eu não sei, rapaz, eu tô com uma dor de cabeça, que remédio não consegue aliviar, e minha mãe fala de uns demônios, capeta, esses trem aí, sabe? Eu tenho até medo disso, mas eu acho que esse troço está comigo. E eu queria que você fizesse uma reza brava para mim que agora, para expulsar esse trem de mim. E ele, não, mas eu não estou preparado. Não é preparado, é agora, você não é crente. Eu não me esqueço da oração dele. Ele falou assim, espera aí que eu preciso ali fazer um concerto com Deus. Eu não entendi nada daquilo. Falei, concerto com Deus? Ele saiu, ajoelhou no canto. Oh Deus, me perdoa, porque eu estou fazendo isso e aquilo, e tal. Eu não esqueço dele, foi cômico. Se não fosse trágico, era cômico. Ele falou assim, oh Deus, não deixa o demônio sair dele e entrar em mim não, que eu expulsar. Eu não entendi nada. E ele volta e fala, agora eu estou preparado. E ele orou por mim, e quando ele terminou aquela oração, foi como pegar aquela dor assim, tirar ela. A partir daquele dia, meus olhos se abriram. E a partir daquele dia, ele também tomou providência. Ele abriu a Bíblia e falou, você é um idólatra. Você precisa parar com isso. Eu falei, o que é idólatra? E começou a pregar de idolatria para mim. E ele falou, eu também sei que eu preciso criar vergonha na minha cara, nós dois estamos errados. Nós estamos fazendo coisa errada, nós precisamos parar com isso. E a partir daquele dia, nossa amizade acabou. Porque ele se firmou com Jesus e eu continuei. Mas Deus tem seus planos lá na frente. Alguns meses depois Deus me pegou e me trouxe para os caminhos dele. E aí quando eu lembro disso, eu conto nós dois contamos essa história, a gente fica rindo dessa situação. Mas o que a gente precisa fazer para esse povo, que às vezes a gente se sente escandalizado, sabe o que é? É orar por eles. Porque uma experiência com Deus muda tudo na sua vida. Transforma você de Jacó em Israel. E nós vamos falar sobre isso mais adiante. Então o que eu e você precisamos entender é que a experiência com Deus é extremamente importante na nossa vida. As suas credenciais não tem que ser a carteirinha da igreja. As suas credenciais tem que ser as suas experiências com Deus. Paulo, quando ele foi questionado sobre o seu chamado apostólico, porque os apóstolos, os 11 ali, os 12 apóstolos, eles viveram com Jesus, eles andaram com Jesus. Paulo não. Paulo ele vem muito depois. Então quando Jesus chama Paulo e comissiona Paulo como apóstolo, os outros, os 11, porque Judas havia suicidado, os 11 fica assim, mas será que ele é apóstolo? Ele não esteve conosco, ele não estava naquele barco, naquele dia que Pedro andou sobre as águas, ele não estava na multiplicação de pães. Então quando Paulo é questionado sobre o seu chamado, sobre a sua vocação apostólica, ele não mostra uma carteirinha de apóstolo. Em Coríntios 12, ele diz: os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vocês com toda paciência, por meio de sinais, prodígios e maravilhas. Não é
a carteirinha que você tem no bolso. É a história com Deus que você carrega sobre você. É isso que te dá autoridade. É isso que te dá poder. Mesmo porque, carteirinha, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Tem hora que eu preciso de oração. Porque tem hora que me dá vergonha de falar que eu sou pastor. Eu não tenho vergonha de Jesus. Mas tem hora que eu tenho vergonha de falar que eu sou pastor. Por causa dos testemunhos. Dos maus testemunhos que a gente escuta aí. Porque quando você é pastor, imediatamente liga a gente lá naquele outro. Não é sobre carteirinha. Não é sobre isso. Porque se você quiser, não se escandalize com o que eu vou dizer aqui. É muito mais fácil abrir uma igreja numa esquina do que abrir um boteco. Você sabia disso? Para você abrir um boteco, você tem que ter alvará de não sei o quê, buscar. Igreja não. Você monta uma na esquina e fala, eu sou pastor. E a partir daquele momento você fala que é pastor, e é isso que nós estamos vivendo. Se você entrar na Formiga hoje, está lotada de igreja, glória a Deus. O problema é que não está lotada de transformação. A cidade continua do mesmo jeito. Drogas, prostituição, pessoas deprimidas, porque é um evangelho sem poder. Então não é a credencial. É muito provável que vocês, obreiros da igreja, já devem ter sido assediados por alguém. O que você é na sua igreja? Você é obreiro, diácono? Que é isso? Vem para mim que amanhã você é pastor. Você nem precisa de ir para lá não. Passa na gráfica, monta uma carteirinha. Não é sobre a carteira que você carrega no bolso. É sobre as experiências que você carrega dentro de você. Os sinais do meu apostolado. Eu tenho história para contar. Eu tenho uma história. E Paulo, ele começa narrando sobre a sua história. Ele fala, desde menino, vocês me conhecem. Paulo fala isso, desde criança, eu cresci nessa seita fariseu, na seita mais severa. Paulo mostra, não só o ministério apostólico dele, não, mas ele mostra a história, porque precisa ter uma história, gente. Eu não caí aqui de paraquedas, tem uma história. Tem irmãos aqui que me acompanham. Esse ano agora eu estou fazendo nessa igreja, na Vale, na Igreja Batista Vale das Bênçãos. Esse ano de 2022 eu completo 30 anos de ministério pastoral. E era justamente disso que Paulo estava falando. Por quê? Porque naquela época começaram a surgir muitos apóstolos para todo lado. E Paulo começa a dizer, ei, não, vocês me conhecem. Vocês sabem que eu cresci aqui, eu corria aqui, eu brincava aqui. Ele começa a mostrar a sua história. Porque o que te dá poder é a história que você carrega na sua vida. É isso que te dá autoridade. É isso que faz com que as pessoas te respeitem. Porque se não tem história, é enganação. Você pode enganar as pessoas por um tempo, mas você não vai enganar o tempo todo. Nós estamos vivendo aí agora uma situação de um chamado deputado aí, eu não sei se o cara é deputado, é um político aí, que usa as redes sociais, mas esses caras que só ficam ali dentro da rede, e o cara vai para a Ucrânia e volta falando horrores das mulheres, falando elas são fáceis porque elas são pobres, elas estão numa situação, sabe? Aí alguém vem e fala, pastor, você ouviu aquilo? Eu falo, não me escandalizo, é o que realmente ele é. Você não consegue enganar por muito tempo. Você não consegue. Então é melhor que você seja você. E o que me chama a atenção aqui é que Paulo, ele não invoca para o ministério apostólico a autoridade sobre credenciais, não. Ele fala da sua história, daquilo que ele viveu com Deus. Então não é carteira, não é placa. Aliás, tem quantos anos nós estamos aqui nesse lugar aqui, como igreja? Alguém sabe? Pastor Manuel, 2004? 2003? 2004. 2004 para 22, quantos anos? 18 anos que nós estamos aqui. Nós mexemos no forro, nós mexemos no telhado,
nós colocamos madeira, nós pintamos, nós construímos sala, nós botamos um telão, nós arrumamos um aquário para bateria, nós pintamos a frente da igreja, fizemos tanto de coisa, nós esquecemos de um detalhe: a placa. Está vendo o valor que nós damos em placa? Nós não temos placa e somos conhecidos. E tem gente que põe um outdoor e ninguém conhece. Porque não é a placa que você tem, é a história que você carrega. É isso que te dá autoridade. É isso que te faz ser um apóstolo, um profeta, um homem, uma mulher de Deus. Nossa preocupação com placa é tão grande, tem 18 anos que a gente esquece de botar essa placa. Tanto que a gente preocupa com isso. Interessante que haverá momentos em que você entrará em crises. Haverá momentos que você passará por dificuldades e você não terá palavras de oração. Isso já aconteceu comigo. Mas o que vai lhe fazer ficar firme são as lembranças das experiências com Deus. Paulo, além de estar no momento fragilizado, sendo acusado, condenado, sentenciado por uma mentira, por algo que ele não fez, que ele não falou, porque ele não fez. Com certeza ele também estava fragilizado nas suas emoções, porque não existe nada pior do que você tentar fazer o bem e ser taxado como o mal. Não existe nada pior você tentar ajudar alguém e alguém falar que você está tentando aproveitar da situação. E Paulo está nesse momento de fragilidade. E nesse momento de fragilidade, além de ter que dar fazer a sua própria defesa, eu penso que nesse momento ele evoca a sua experiência. Eu estava indo para Damasco. E é nesse momento que ele se fortalece por dentro. Porque deixa eu falar uma coisa para vocês. Não existe nada na minha vida, vou falar de mim, que mexe mais comigo do que quando eu começo a contar minha história com Jesus. Eu choro, eu não aguento contar sem lágrimas. E é justamente nesses momentos de luta, de batalha, que às vezes você está sendo tentado a deixar o que você está fazendo para Deus, a abandonar, ou largar, ou dar um tempo, sei lá. É justamente nesses momentos que você precisa se lembrar das experiências que você já teve com Deus na sua vida, ao longo da sua história. Por isso que o salmista diz no Salmo 103, verso 2: bendiga ao Senhor, ó minha alma, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Não te esqueça de nenhuma das tuas bênçãos. São nessas horas que você poderá fazer aquilo que o profeta diz: buscar na memória aquilo que te dá esperança. Paulo, depois escrevendo para Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 12, ele diz: por essa causa também sofro, mas não me envergonho. Ele diz: eu sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu bom depósito até aquele dia. É nesses momentos que, quando todo mundo diz: acabou, você está destruído, você está fracassado, você está arruinado, acabou, você diz: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu tive experiências com Ele. Não é sobre retórica, é sobre experiência. Eu estava indo para Damasco. Todos nós temos uma ida para Damasco. Você tem a sua, eu tenho a minha. Mas nós tivemos um encontro com Ele no meio do caminho. Sabe, irmãos, experiência é fundamental. Tudo começa com uma experiência. Quando Deus cria o homem, aquele homem que Deus o chama de Adão, quando Deus criou Adão, ele estava ali deitado, um boneco de barro, e a Bíblia diz que Deus sopra-lhe nas suas narinas o fôlego de vida. Naquele momento
momento aquele ser inanimado tem uma experiência com Deus. E fruto dessa experiência com Deus, ele se transforma em alma vivente. E o que me chama a atenção é que ao ter essa experiência com Deus, ele passa a ter uma identidade. Ele passa a ter uma identidade. Eu vim do pó, fui criado do pó, mas sei que fui formado por Deus. Eu vim de Deus, a razão da minha existência é Deus. Uma das coisas mais importantes na vida é você saber quem você é. Porque quando você sabe quem você é, você não perde tempo tentando viver uma vida que você não é, que não tem nada a ver com você. Ao ter uma experiência com Deus, Adão agora, ele passa a ter uma missão de vida. Porque quando você tem uma experiência com Deus, você entende a sua missão. E ele entendeu que agora a sua missão era lavrar o jardim, crescer, multiplicar, governar a terra, dominar a terra. Quando você tem uma experiência com Deus, você tem uma identidade. Quando você tem uma experiência com Deus, você tem uma missão. E quando você tem essa experiência com Deus, Deus começa a cuidar de tudo para que a missão seja cumprida. E aí o que Deus faz? A Bíblia diz que Adão dorme um profundo sono, que Deus fez que ele caísse nesse profundo sono, e Deus lhe tira uma costela e faz-lhe uma ajudadora. Sabe, essa palavra submissão, ela é muito deturpada. A pessoa pensa que, não, você tem que ser submisso. Submisso é ser conivente, aceitar tudo. Não é. Submissão é você estar junto de alguém que tem uma missão para ajudá-lo. Um homem sozinho não consegue estruturar uma família, não consegue multiplicar, não consegue crescer, não consegue governar a terra, se não tiver uma mulher ao lado, não atrás, ao lado, como sua ajudadora. Quando você tem uma experiência com Deus, você tem uma identidade, você tem uma missão, e Deus começa a colocar pessoas no seu caminho, para que a sua missão seja completa, para que você alcance aquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Então uma experiência te dá identidade, te dá missão, e levanta pessoas para estar com você, para te ajudar. Deus vai colocar pessoas. Quando você tem uma experiência com Deus, Deus vai colocar pessoas no seu caminho. Então Adão tem uma experiência com Deus. Quando Jesus chama os discípulos para segui-lo, antes de Jesus transformar os discípulos em apóstolos, você vai ler isso lá em Mateus, não sei se Mateus ou Marcos, capítulo 3, 13. Antes de Jesus chamar os discípulos para serem apóstolos, primeiro a Bíblia diz que, e Jesus chamando-os para si. Eu vou repetir, Jesus chamando-os para si. Jesus chamando-os para si. Antes de eu ir fazer a obra de Deus, primeiro eu preciso estar com o Deus da obra. Eu preciso estar com Ele, ter uma experiência com Ele. Eu fui chamado para estar com Ele. Meu irmão, ponha isso na sua cabeça. Antes de você fazer qualquer coisa, você precisa estar com Ele. Vai abrir um negócio? Esteja com Ele primeiro. Vai fazer uma prova? Esteja com Ele primeiro. Está definindo o seu futuro? Esteja com Ele primeiro. Está buscando em um noivo, uma noiva, um marido, uma esposa? Esteja com Ele, com Deus primeiro. Porque aí as demais coisas, elas serão acrescentadas. E o que me chama a atenção é que a Bíblia, o que é a Bíblia, senão um livro de experiências com Deus? O que é a Bíblia, senão um livro de experiências com Deus? Foi a experiência com Deus que Noé teve, que fez com que Noé
suportasse 120 anos de pressão, de luta, porque era ele. Você acha que você está passando luta na sua casa com 3, 4 pessoas? Nos dias de Noé, era ele contra todos, ou todos contra ele. A geração, ela havia se corrompido de tal maneira que em Gênesis capítulo 6, verso 3, a Bíblia diz que não contenderei mais com o homem, vou tirar o meu espírito da terra, não dá. Foi aí então que aparece Noé, um homem segundo o coração de Deus. O que vai te dar força para suportar pressão dentro de casa, para suportar pressão no trabalho, para suportar pressão no dia a dia da vida, o que vai te dar força é a experiência sua com Deus. Quando os escândalos vierem e o mundo cair sobre você e começarem a te acusar, é a sua experiência com Deus. E você vai poder dizer: eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. As palavras de Jó, depois que perdeu tudo, por causa de quê? Experiências com Deus. O que dizer de Abraão? Se você tirar, vamos falar assim: eu amo Abraão, mas eu não amo as experiências que ele teve com Deus. Você acabou com Abraão. Se você tira a experiência com Deus de Abraão, sai da tua terra, vai para a terra que eu te mostrarei, o nascimento de Isaac, se você tirar tudo isso, nós perdemos a referencial, a nossa referência de fé, porque a Bíblia diz que Abraão é o pai da fé. Mas ele é o pai da fé por quê? Porque ele foi consagrado a pai da fé? Não, por causa das suas experiências com Deus. O que dizer de Moisés? A geração de Abraão, mais de 400 anos no Egito, escravizados ali, Moisés tentando resolver aquela situação, ainda como filho de Faraó, filho da filha de Faraó, ele tentando resolver aquela situação por sua força, por sua sabedoria, 40 anos ele tentando talvez articular a política do Egito, mas não é com política. Nós não temos que esperar em política, nós não temos que esperar em reis, em governadores. Não, Moisés um dia, ele tenta, ele cansa daquilo, e faz uma besteira, e foge, mata um egípcio e foge. E lá no deserto, quando frustrado, prostrado, desanimado, abandonou tudo, ele vai cuidar das ovelhas, do gado de Jetro, e a Bíblia diz que ele olha e vê uma sarça que queimava e não se consumia. Foi justamente ali, através daquela experiência, ele com 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, 80 anos, ele tem uma experiência com Deus. E Deus diz: vai e liberta o meu povo de Faraó. Ele poderia ter dito: mas Senhor, eu já estou velhinho. Para a experiência com Deus, não existe idade, não existe situação financeira, não existe grau intelectual, não existe nada. Nada pode suportar o poder da experiência com Deus. Mesmo com 80 anos, vou. E foi. E aconteceu. Por causa de quê? Da experiência com Deus. O que eu e você precisamos é de uma experiência com Deus. O que anima um homem, um ser humano, uma pessoa, tirando essa pessoa da sua prostração, é uma experiência com Deus. Quando paramos para observar todos os profetas, reis, sacerdotes, que foram firmes na fé, eles tiveram algo em comum: experiência com Deus. Inclusive o próprio nascimento de Jesus. Maria foi visitada pelo anjo, uma experiência com Deus. Ela conta para José, José não acredita. O anjo visita José em sonho. José então passa a acreditar. Ele tem uma experiência com Deus. E ali é experiência em cima de experiência.
E quando Jesus nasce, vem ao mundo, Jesus se torna homem, batismo de Jesus. O que foi o batismo de Jesus? Senão uma experiência com Deus. Uma voz que diz: esse é o meu filho amado. O Espírito Santo que desce como uma pomba. Ei, tem alguém aí? Você está entendendo? A importância da experiência com Deus. Que são os 4 evangelhos. São os 4 evangelhos, se não relatos das experiências de homens e mulheres comuns, gente comum como eu e você, que tiveram experiências com Deus, leprosos que foram limpos, surdos que passaram a ouvir, aleijados, cegos, mudos, mortos, a multiplicação de pães, o andar sobre as águas de Pedro e Jesus, o acalmar a tempestade, experiência com Deus. Dentre essas tantas experiências, eu poderia citar o cego de nascença de João 9, aquele que Jesus faz um lodo ali, um barro com a sua saliva e diz: vai a Siloé e lave seus olhos. Ele lava os olhos, ele é completamente curado. Foi num sábado. Os religiosos vêm para acusá-lo: ei, mas quem foi esse? Esse que te fez isso é um pecador. Esse que fez, tentando saber. E ele diz: gente, calma. E foram no pai dele e falaram: ele precisa ficar cego de novo, porque foi curado num sábado. Quem foi esse que curou ele? O pai e a mãe diz: olha, não sei. Eu só sei que nós tivemos um filho cego e agora está vendo. E chegaram para ele e falaram: olha, mas quem foi? Ele diz: eu não sei quem foi. Eu só sei de uma coisa. Eles falaram: então fala. Ele diz: eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Em outras palavras, eu tive uma experiência com Deus. E ninguém pode roubar as suas experiências com Deus. Paulo agora, diante das autoridades, eu volto para o texto, talvez eu não consiga terminá-lo hoje. Imagina você no lugar de Paulo, diante de um julgamento, tendo como consequência a possibilidade da pena de morte, tendo a oportunidade de falar em sua defesa. O que você diria? Pastor, eu não posso falar da minha experiência com Deus para o juiz, senão ele vai achar que eu sou louco. Muitas vezes nós privamos as pessoas de serem abençoadas, porque não queremos falar das nossas experiências com Deus, com medo de sermos lacrados, censurados por eles. Nunca deixe de falar da experiência genuína, da sua transformação, da sua conversão. Paulo, ele estava tão convicto da sua experiência com Deus, que se você observar, todas as verdades de Paulo são frutos da sua experiência de Atos 9. Quando ele tem essa experiência com Deus. E agora, diante do julgamento, tanto em Atos 22 como em Atos 26, ele abre a boca para se defender. E ele constrói a defesa. Baseado em quê? Na sua experiência com Deus. Ele constrói ali a sua experiência com Deus. Diante do julgamento, ele constrói o seu julgamento, ele constrói a sua defesa em Atos 22, em Atos 26, ele abre a boca para se defender em cima da sua experiência com Deus. E através da experiência de Paulo, através do relato dele, eu aprendo pelo menos 5 coisas sobre a experiência com Deus. Primeiro, como diferenciar uma experiência com Deus de uma experiência humana ou até mesmo diabólica? O fato principal é: a experiência com Deus, ela é cristocêntrica. O que é isso, pastor? É que Cristo é o centro, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e que eu desapareça. O meu testemunho não pode me glorificar. O meu testemunho, a minha chamada experiência, ela não pode me exaltar. Ela exalta a Deus, ela aponta para Cristo, ela fala de Cristo, o louvor é dele. Segundo, ela é baseada na palavra. Na palavra. Qualquer experiência com Deus fora da palavra de Deus
deve-se exigir um nível máximo de alerta. Não, eu tive uma experiência com Deus. Como que é? Nossa, eu amava fulano de tal, mas ele se casou com outra mulher, e aí eu orei, Senhor, eu quero ele, e aí eles divorciaram, e ele se casou comigo. Essa foi minha experiência com Deus. Hein? Como é que é? Onde está a Bíblia nisso? Onde está a palavra nisso? Terceiro, ela é confrontante, porque a experiência com Deus, ela confronta nós, ela não exalta nós, ela não glorifica nós, ela confronta, porque na experiência de Paulo, Jesus disse: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? É muito provável que na experiência com Deus, o Senhor vai falar: fulano, fulano, por que você está fazendo isso, aquilo, aquilo outro? Ela é confrontante, e ela nos confronta não para nos acusar, mas para nos fazer que nós abandonemos o pecado. Quarto, uma experiência com Deus, e eu acho interessante, é que ela não anula a nossa humanidade. O fato de eu ter tido uma experiência com Deus, não faz de mim um Deus, nem faz de mim um homem santo, que tem uma áurea sobre a cabeça. Não. Sabe, às vezes eu fico muito preocupado quando eu vejo alguns irmãos tentando manter uma aparência de que são divinos. O único irmão que pode ser divino é aquele que realmente chama divino. E a mãe, um registro de nascimento dele está lá, divino, esse tudo bem. Mas sabe, me preocupa muito quando eu vejo algumas pessoas no meio cristão, sabe, eles querem passar uma aparência de divindade, não de humanidade. E Paulo aqui, quando ele perde a paciência com o sacerdote, não sabendo que era o sacerdote, mas poderia ser qualquer outro, ele perde a paciência ali, embora tendo tido uma experiência com Deus muito forte, ele não deixou de ser humano. Então eu digo para você, meu irmão, minha irmã, não é errado você parecer que é humano aos outros. Errado é você querer passar uma imagem de que é Deus, enquanto você é humano. Eu me preocupo muito com essas pessoas com ar de perfeição e de julgamentos. Não me esqueço do dia que fui pregar numa igreja batista na cidade de Piracicaba, no estado de São Paulo, de um grande amigo meu. E quando eu entrei no prédio da igreja, tinha uma placa, aquela placa me chamou muito a atenção. Escrito assim, muito grande a placa: proibido a entrada de pessoas perfeitas. Quando eu vi aquela placa, eu falei: ufa, graças a Deus eu posso entrar aqui dentro, ninguém vai me julgar. Cuidado com essa aparência de... Outro dia, uma irmã chegou para mim, falou: pastor, achei o homem da minha vida. Eu vibrei, glória a Deus, que maravilha. Pastor, ele parece um anjo. Eu falei: ué, mas como assim? Não, pastor, nosso namoro é só língua estranha, a gente nem conversa em português direito. Eu falei: como é que é? É assim. Não, pastor, olha, e ele divorciou há quase 40 anos, e ele nunca mais tocou em mulher, ele não se importa com isso. Falei: irmã, onde é que a senhora está entrando, irmã? Esse negócio que o homem parece anjo, nunca mexeu com mulher, não sei. Irmã, só sabe por que ele se separou? Não sei. Falei: talvez tenha sido por causa disso. Ela ficou com tanta raiva de mim, nunca mais nem vi na igreja. As pessoas, quando a gente confronta as pessoas, elas ficam com raiva da gente, ao invés de ficar. Agora, a minha tristeza é que entra num barco furado desse, daí a pouco a bomba, aí vem, volta aqui para trazer, para resolve isso aí agora. E estamos nós com essa encrenca para resolver. Cuidado com pessoas que você lida, que não permitem que você veja suas falhas, seus erros, que sempre passam uma imagem de perfeito. Cuidado com essas pessoas, porque perfeito, só Deus, só Jesus.
todos nós falhamos, todos nós erramos, todos nós pecamos. Paulo, ele mostra que mesmo a experiência com Deus não acaba com essa sua humanidade. O que me chama a atenção em 2 Timóteo 4,13, ele escrevendo para Timóteo, ele diz: ei Timóteo, quando você vier, traz a capa que eu deixei em Troade. Sabe, esse traz a capa me mostra um lado tão humano. Mesmo nos grandes milagres, como quando Pedro estava preso e o anjo solta preso da prisão de uma forma assim miraculosa, e o anjo fala com Pedro. Quando o anjo liberta Pedro, Pedro vai saindo, o anjo: ei, volta, o que foi? E o anjo diz: coloca a tua sandália, coloca uma blusa, porque lá fora está frio. Porque eles sabem que nós somos humanos, e muitas vezes nós não queremos reconhecer a humanidade das pessoas. Eu posso ser uma bênção na sua vida, eu posso ser alguém que você tem como voz de Deus para você, mas não se esqueça, eu sou humano. Haverá palavras que vão sair, que vão te alegrar, haverá palavras que vão sair, que vão te entristecer, haverá comportamentos meus que vão te alegrar, haverá comportamentos meus que vão te entristecer. Procuro andar com minha vida, procurando dar meu testemunho como cristão, mas sempre consciente de uma coisa: eu tenho limites, e esses limites me tornam humano, e ao entender que eu sou humano, eu busco Deus para completar as minhas falhas, minhas faltas, minhas mazelas, minhas misérias. Domingo que vem eu termino essa mensagem. Vamos nos colocar em pé.